Prezados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula que eu preparei para hoje, né? E que alguns de vocês não tiveram oportunidade de estar presentes, mas como se trata de um trabalho, né, que a gente faz assim de exige pesquisa e tal, eu entendo que eu poderia compartilhar com mais gente. Espero que vocês possam ser edificados com essa palavra. O tema dessa aula é o modelo de alegria de Jesus, né? Vamos pensar então em Jesus Cristo como alguém alegre, né? Ou que alegria é essa que a Bíblia fala tanto durante o Novo Testamento e que muitas vezes nós às vezes não conseguimos entender, né? Então vamos tentar ver pelos textos bíblicos como melhorar a nossa compreensão sobre essa questão. Então, uma das questões importantes, né, e a pergunta que eu queria fazer para vocês, né, se você, o que você acha se Jesus era um homem alegre ou um homem triste, né? Qual é a imagem que você tem de Jesus, alegre ou triste? Nós temos uma tradição no Brasil, uma tradição católica que seguramente influencia a nossa visão de Jesus, né? Que é uma questão quase cultural. E Jesus para nós é uma pessoa sofrida, uma pessoa que sempre aparece martirizada, quando não cheia de sangue, essas coisas todas. Então essa imagem do Jesus mártir, do Jesus sofredor, é muito mais forte do que o Jesus alegre, né? Então a gente tem poucas imagens de um Jesus alegre. Fica muito mais da nossa imaginação do que propriamente pelo relato bíblico. Aliás, não há na Bíblia, ou principalmente no Novo Testamento, qualquer citação de que Jesus sorriu, por exemplo, ou que ele deu gargalhada. Isso não existe no Novo Testamento. Então o texto bíblico não permite que a gente aponte uma situação que a gente vai dizer, não, Jesus estava gargalhando. Não é? A gente pode talvez inferir, a gente pode desprender de alguma situação que obviamente ele estaria alegre, né? Porque Jesus gostava de participar de reuniões, não só com os discípulos, mas também na casa de fariseus e publicanos e oferecia um almoço para ele. Então a gente não pode pensar que ele era uma pessoa mal educada e chegaria lá e ficaria emburrado num canto porque talvez não concordassem com a prática daquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele estava lá como Cristo aberto para os pecadores. Ele aproveitava a chance para, entre aspas, evangelizar aquelas pessoas, não é? E não julgá-las, mas apenas apresentar se as pessoas conheceriam Jesus diferente e certamente se converteriam. Essa que era a proposta dele, né? Bom, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar alguns trechos que mostram um Jesus miserável. O texto, por exemplo, de Isaías, né, 53, ele se refere a esse Jesus da cruz, né? Então, eu entendo esse texto como um texto bem específico, focado numa determinada circunstância, uma determinada situação. Então, o texto fala: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então aí mostra que tipo de homem era esse, e aí eu estou entendendo que Isaías consegue enxergar Jesus na cruz, ou pelo menos nos seus últimos dias de vida aqui na terra. E aí ele continua: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre a si levou as nossas doenças, quando nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Então veja que especificamente ele está falando do período da cruz, né? E não no dia a dia de Jesus. E ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, né? Lá em cima, no texto do verso 3, fala: ele era um homem de tristeza, né? Então, esse cenário que Isaías está pintando aqui é, de fato, um homem que estava sofrendo por tudo aquilo que ele passou na cruz e pelo julgamento, aquelas coisas. Não há como tirar de Jesus essa questão humana
de ter sofrido, de ficar triste, essas coisas todas, né? Então, mas isso aqui é um texto que eu diria que fica muito centralizado ou muito circunscrito ao sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Hebreus, nós encontramos uma outra descrição de Jesus, né? O autor, em Hebreus, ele diz que Jesus foi ungido de alegria, né? Então, o texto está aqui, ó. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Então, aqui nós vemos então uma descrição de Jesus como aquele que possui uma unção, possui uma bênção, possui uma separação para ser de alegria. Então, o retrato de Isaías retrata um momento da vida de Jesus, porém, a sua vida, o seu ministério, tudo que ele fez é para trazer alegria. Hebreus capítulo 1, 8 e 9, mas que busca essa citação lá no livro de Salmos, 45. Quem lê o livro só de Salmos pode pensar que isso estava se referindo, quem sabe até o rei Davi, que era um homem alegre, que era músico, e aí vai. Tá? Mas ele traz isso, então, para Jesus. Então, naquele momento, o salmista tem ali um texto messiânico, né? Embora não cite Jesus expressamente. Então, Jesus é esse que tem a unção de alegria. E fala unção com óleo, uma coisa muito séria no Velho Testamento, quando alguém era ungido com óleo. Era como se ele recebesse uma bênção especial ou o próprio Espírito de Deus sobre ele. Muito bem. Se a gente olhar alguns textos, vamos ver textos em que Jesus aparece triste e textos que Jesus aparece alegre. Por minha conveniência, eu estou querendo enfatizar que Jesus era um homem alegre. Então eu não vou colocar aqui todos os textos de tristeza e vou colocar mais textos de alegria. Então a minha balança aqui tende para mostrar Jesus alegre, que eu acho que de fato a Bíblia me dá essa garantia. Então nós vamos encontrar Jesus numa tristeza mortal, ele mesmo se confessa que está triste de morte, né, na véspera da sua prisão, lá no Getsemane, quando ele vai orar e se sente só, porque os discípulos estavam dormindo. Então, muitas vezes, quando a gente passa por muita tribulação e não consegue ter um parceiro, um amigo, um irmão que vai estar conosco, ao nosso lado, então a tristeza fica maior ainda, porque a gente tem que passar isso sozinho, solitário, né? E Jesus também se mostra bastante emotivo quando ele vai lá e encontra Lázaro morto, né? E vê o drama de Marta e Maria, né? E aqui a gente sabe que o texto mostra que Jesus não teve muita pressa de chegar lá enquanto Lázaro estava vivo, né? Jesus deixou que acontecesse para fazer depois um grande milagre. Mas isso não o impediu de chorar, de ficar triste pela morte do seu amigo e também pela ali, sofrimento das irmãs de Lázaro, né? Então Jesus era uma pessoa emotiva, ele se compadecia dos outros. Então, quando nós encontramos pessoas que têm essa qualidade de se compadecer, então a gente pode pensar que isso é um atributo divino, né? Porque quando as pessoas não se comovem pelo sofrimento dos outros, não se abalam pelo que os outros estão sofrendo, isso é uma característica de um psicopata. Quando Jesus também olha para Jerusalém, vê toda a sua construção, os discípulos ficam encantados com a construção do templo. Jesus sabia o que viria pela frente, anos depois, e ele chora por Jerusalém que seria destruída, né? Então a gente vê hoje, até hoje, Jerusalém sofrendo bastante com os ataques terroristas, o próprio templo foi destruído, nunca mais foi reconstruído. Então é uma tristeza você ir a Jerusalém e ficar ali nos muros, ali chamado Muro das Lamentações, que você esperava que tivesse um grande templo e não tem, né? Isso foi destruído completamente, um motivo de grande tristeza. Por outro lado, nós vamos encontrar vários momentos que Jesus fala de alegria, né? Então, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 12, nós encontramos Jesus falando com os discípulos ou aqueles que ele havia enviado para uma missão evangelística,
e eles voltam todos felizes, porque tinham feito grandes coisas, expulsado demônios, tinham curado os enfermos, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, eles tinham na prática feito, e vieram contentes. Aí Jesus parece que dá um pouco de um banho de água fria neles quando ele fala assim: olha, essa alegria de vocês é legal, mas acontece que vocês deveriam estar muito mais alegres pela recompensa que vocês terão no final disso, né, na glória, nos céus. Né? Então a alegria de Jesus aqui ele mostra que a alegria maior é futura, não agora. Então, não é uma alegria só com o que está acontecendo nos dias presentes, mas aquilo que poderá vir, né, que é muito mais importante do que está presente agora. Uma outra coisa é quando Jesus fala também assim, vocês mais alegres porque seus nomes estão registrados, né, no livro nos céus. Né? Então essa é a alegria maior que o crente pode ter, saber que o seu nome está nos céus. Então que ele vai ter um lugar no céu. Tá? Então isso supera o sofrimento presente. Né? A gente pode talvez sofrer, mas a gente fala, não, mas no final tudo vai ser compensado. Né? Muitas vezes nós enfrentamos algumas lutas na nossa vida diária, às vezes a gente tem um trabalho que a gente não gosta muito, mas a gente é obrigado a trabalhar, mas a gente sabendo que vai ganhar experiência, que vai evoluir e que na frente, lá na frente, nós seremos recompensados pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso estudo. Então, essa motivação é uma motivação que nos alegra, que nos dá energia para continuar. Isso é o que Jesus está colocando aqui, mas só que aqui no sentido espiritual é uma alegria que a gente não consegue nem imaginar como é que é, porque será um dia ser recebido nos céus como aquele que foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, diz a palavra. Né? Um outro texto que fala, que dá a entender, né, que Jesus era alegre, é o texto de Lucas 7,34, em que Jesus era acusado de ser comilão e beberrão. Por que falaram dele? Porque ele gostava de frequentar a casa dos publicanos, ele gostava de frequentar a casa dos fariseus até, e todo aquele povo que não era bem visto pela sociedade da época. E Jesus comia com eles. Então eu não posso pensar que Jesus, lá no almoço que lhe era oferecido, né, e certamente era um almoço para um convidado especial, Jesus ficasse carrancudo, ficasse de mau humor, ou começasse a meter o pau lá no dono da casa. Isso aí Jesus não era, Jesus era uma pessoa educada. Então, ele certamente dava risada e tal. Isso eu estou inferindo, porque o texto fala que ele participava dessas recepções. E também nós encontramos Jesus também participando de casamento. Então, lá no casamento, ele também devia ter encontrado os parentes e outras pessoas que deve ter se divertido lá, né? Já pensou, você prepara uma festa de casamento, traz um convidado e aquele convidado fica lá reclamando o tempo todo num canto, murmurando? Eu mando ele embora, se eu fosse o organizador do casamento, né? Então, Jesus, segundo o texto de João 5,16, Jesus é alegria em si mesmo. Né? Ele é a própria alegria. O texto fala de quando se refere a Abraão, que Abraão ele tinha pela fé, né, que viria o Messias. A gente não sabe nem quantos anos eram, mas era quase já séculos e séculos atrás. E ele se alegrou pela possibilidade de ter um Salvador. Né? Então a alegria que ele tinha de Abraão também era uma alegria futura, porque ele sabia que Deus prepararia o Redentor, prepararia aquele que seria o Salvador do mundo. Então a alegria que é futura, a alegria que Deus nos prepara, ela é muito melhor do que a alegria que nós podemos ter por alguma conquista aqui material ou profissional. Né? Isso é um dado que a gente tem que anotar bem. Tá? O grande Lewis, né, que era um escritor famoso, radialista, por volta dos anos 40, 50, então bastante conceituado, bastante respeitado no meio evangélico, ele tem uma frase, ele diz: alegria é o próprio negócio do céu. E acho que é uma verdade que muitas vezes ignoramos. Né? Então, o que Lewis está dizendo é que o céu é um lugar de alegria.
Então, a gente ir para o céu já é suficientemente bom para que a gente fique de bom humor, para que a gente possa se animar, para que a gente possa sorrir, para que a gente possa fazer a obra de Deus com contentamento, porque é uma recompensa que a gente nem consegue imaginar direito da grandeza que é. Tá? E muitas vezes a gente, quando nós ignoramos, por quê? Porque deixamos que pequenas coisas tirem essa alegria tão preciosa de nós. Né? Às vezes a gente não alcança bem aquele alvo ou passa por uma dificuldade e basta para que você fique, às vezes, dias tristes, né? Como se tudo fosse acabar. Isso a gente tem que rever essa posição, se essa tristeza nos domina, porque o céu é o lugar que nós esperamos chegar depois de toda a nossa vida aqui de fé e de dedicação. Muito bem. Então, o que eu queria colocar aqui é que pouco resulta das conquistas materiais a nossa alegria. Quer dizer, a gente, lógico, fica contente quando a gente tem uma graduação no nível superior, tem uma promoção, consegue comprar um imóvel e tudo. Então, essas são alegrias nossas terrenas, né? Mas a alegria maior, né, é a alegria que virá depois. E aí nós encontramos em Lucas 15, 7, Jesus fala assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, note o seguinte: a igreja, como uma agência missionária, que vai cumprir o ide de Jesus por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? É uma igreja que deve provocar no céu festas. Então, quando ela se dispõe a ser evangelista, e aí quando nós trazemos alguém e a pessoa ouve a palavra, a pessoa se arrepende, tá? Se arrepende, então o céu festeja. Se a igreja não cumpre esse papel, o céu fica menos festivo. Eu não vou dizer que ele vai ficar triste, mas ele vai ficar menos festivo. Há menos comemoração no céu, porque a igreja falha. Porque nós falhamos, porque os evangelistas falam, porque os crentes estão mais preocupados com as suas conquistas terrenas do que com a conquista no céu. Então aqui é um alerta para o papel nosso da igreja e tudo, para que ela invista sim em missões para ganhar almas para Cristo, porque fazendo assim o céu entrará em festas por uma ação nossa. Um grande escritor aí, bem conhecido nos Estados Unidos, diz assim: se imaginarmos Jesus andando em perpétua tristeza ou raiva, resmungando e procurando condenar em vez de conceder graça, não estaremos vendo Jesus revelado na Bíblia. De fato, né? Então, para muitos crentes, Jesus parece que está sempre ali no monte, ali sofrendo e suando sangue. Né? E a vida inteira ele passa pensando em Jesus assim. Não, Jesus não era assim. Né? Jesus era uma pessoa que trazia alegria. Ele era a própria alegria. Né? Então, se a pessoa não conseguir mudar a sua maneira de ver Jesus, eu diria que ele não está compreendendo bem a palavra de Deus. Bom, o que a gente vai entender agora, um pouco mais, é o seguinte. Jesus diz assim no texto de João 15, 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, note que quando ele diz assim, a gente tem o nosso momento de alegria, mas ela não é 100%. Então, ele quer que nós sejamos completamente alegres. E o que falta para que a gente seja 100% alegre é a alegria dele, né? A alegria que vem de Cristo. E o texto de João 15, ele está falando da videira. Tá? Antes ele fala da videira. E é necessário que nós, os galhos, estejamos ali presos, ou arraigados, ou conectados, né, no caule. E através, então, dessa conexão, então, de estar ligado no caule, que é a videira principal, flui o Espírito Santo para nós, e esse é o Espírito de alegria. Então, para que ela seja completa. Então, só com Jesus nós podemos ser completamente. Né? E aí nós vamos encontrar um pouco na prática o que significa isso. Né? Vamos lá no texto de Atos, né?
no texto de Atos, nós vamos encontrar no capítulo 15, versos 40 e 41, que os apóstolos estavam experimentando essa alegria dele ali. E lá eles estavam pregando o evangelho, anunciando Jesus, incomodou, e esse trabalho incomodou as autoridades eclesiásticas da época, foram chamados, não é? Foram chamados para explicar essa história. Esse homem já morreu. O que é que vocês estão falando? E eles disseram que eles estavam pregando Jesus ressurreto. Tá? E falaram, não, vocês não podem pregar, essa é uma outra religião. Aqui não dá para fazer isso. E eles falaram, não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. E aí ficaram na dúvida, discutiram, debateram, e por fim viram que não tinham como condená-los, né? Porque se fosse uma obra divina, eles não teriam como embarrar aquilo. Aí deram lá uns açoites, mandaram chicotear os apóstolos. Eu fico imaginando eu tomando uma chibatada. Será que eu ia dar glória a Deus? Será que você, quando tivesse tomado uma chicotada nas costas, sabe aquele chicote bem feito, quando bate, deixa marca nas costas da gente? Será que você falava assim, aleluia? Será que você ia falar assim, bate de novo, glória a Deus? Será que a gente falaria isso? Né? Ou a gente ia resmungar e falar assim, por que eu aceitei Jesus? Por que eu fui falar isso? Eu devia ter ficado quieto e tal. Não, os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo que aquelas chicotadas, chibatadas, eram um motivo de alegria. Depois, quando eles saem lá do Sinédrio, né, da onde ficavam todos os sacerdotes, eles saem alegres. E eles estavam tão honrados de sofrer pelo nome de Cristo, de que aquelas chibatadas, chicotadas não importavam. Então veja que exemplo para nós, muitas vezes, e quando nós passamos por algum sofrimento, quando no nosso meio religioso, no nosso meio profissional, nós somos perseguidos pela nossa fé, nós sofremos alguns ataques, né? E mesmo sabendo que estamos fazendo as coisas corretamente, mas ainda assim somos criticados, somos caluniados, né? E quando não perdemos a nossa posição de trabalho, o ímpio ganha da gente e tal. Então, querido irmão, querida irmã, pense como os apóstolos, né? Que saíram alegres, porque o sofrimento deles não veio porque eles eram pecadores, tinham algum erro, veio por defender o nome de Jesus Cristo. Então essa alegria é uma alegria que só pode acontecer quando nós estamos muito cheios do Espírito Santo. Né? E a carta de Paulo aos Filipenses, que é chamada de uma carta da alegria, há uma ordem, né, dizendo, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Tá? Então aí nós vamos ver outras passagens bíblicas, por exemplo, que falam que o nosso culto deve ser alegre. Salmo 100, verso 2. Filipenses ainda fala, orai com alegria. Né? Às vezes a nossa oração é quase um murmúrio diante de Deus, mas nós podemos também mudar esse comportamento e se expressar de Deus com alegria. Né? E aí nós encontramos depois no 1 Pedro, que Pedro fala que a gente pode se alegrar com o sofrimento presente, mas também com a expectativa de estar no céu. Então eu chamo isso de dupla alegria. Uma, vencer aqui o sofrimento, vencer aqui a nossa perseguição com alegria. E a outra, a expectativa de um dia estar no céu como vitorioso desse sofrimento todo. Bom, concluindo, né? Eu diria que a nossa marca enquanto crentes deve ser de alegria. Deve ser de alegria. O crente não pode ser taxado de ser carrancudo, mal-humorado e tal. Porque nós temos o Espírito Santo, então a alegria deve prevalecer. Às vezes, a gente tem um jeito de aparecer assim, sempre um pouco sério, né? Eu mesmo já fui chamado várias vezes de ter uma pessoa muito séria, meio carrancudo até, né? Até, assim, curiosamente, alguém disse uma vez para um dos meus filhos assim, o seu pai é muito sério, né? É meio bastante bravo, né? E ela falou, não, meu pai não é, meu pai é de bom humor, é que você não conhece ele, né?
Então, quando a gente conhece as pessoas, a gente percebe que ela tem um lado dela mais espirituoso, né? Que não é só aquilo que está vendo no rosto das pessoas, né? E às vezes a gente não sabe demonstrar com um sorriso fácil, né? Há pessoas que têm essa qualidade de mostrar-se sempre alegre, tá? Eu não tenho essa facilidade, né? Então, geralmente, a pessoa não me conhece, vai achar que de fato eu sou bem carrancudo. Depois, quando passa um tempo, aí ele percebe que eu também sei fazer alguma piadinha e tal, e aí ele começa a perceber que há um outro Marcos dentro de mim, né? Graças a Deus por isso. Bom, uma coisa muito interessante que serve como estímulo para a gente é que a tristeza vai acontecer na nossa vida em dados momentos, às vezes até repetidamente, mas ela é passageira. O que o salmista fala aqui no Salmo 30, ele fala: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então veja que a palavra irromper aqui, ela parece muito forte, né? Parece que ela vem assim, destruindo a escuridão, vem destruindo aquilo que traz o choro, traz a tristeza, irrompe, como se fosse o sol chegando e expulsando as trevas, né? Então a gente tem que ter essa esperança de que o que nós estamos passando hoje de tristeza, de choro, muitas vezes, vai passar. Amanhã será outro dia, né? Um dia de alegria, porque o Senhor nos dá essa promessa, né? Então, o que também Paulo fala nas cartas de Romanos, quando ele fala quase que ele dá uma definição muito simples, muito curta da nossa convivência, né, com os irmãos, e aí que nós vamos chamar que nós pertencemos ao reino do céu, ele diz: participar do reino do céu é conviver com justiça, paz e alegria. São três características do reino do céu: justiça, né, porque nós, pela graça, somos salvos, então Deus faz justiça através de nós pelos nossos pecados, e uma vez que nós temos sido perdoados, nós encontramos paz com Deus, e isso resulta numa vida alegre, né? Uma vida alegre, porque o Espírito Santo passa a ser agora o nosso consolador. Irmão querido, Deus te abençoe, que possa refletir, que você possa fazer uma análise de quantos momentos você tem vivido triste, mas, acima de tudo, eu desejo a você que você possa se animar, né, sabendo que a alegria virá amanhã, pela manhã, ou em pouco tempo ela estará dará a gente uma outra condição de convivência, muito mais festiva, né? Tá? Então, é bom saber que quando a gente se reúne enquanto crentes, assim, sempre o povo gosta de festejar, né? Então, dificilmente a gente vai numa reunião de crente que não tem comida, por exemplo, né? Que é um modo da gente se alegrar. E aí, um se abraça, outro canta. Então, as nossas reuniões precisam ser festivas, porque Jesus é a nossa alegria. Que Deus te abençoe.